Boa noite, vamos começar. Bem-vindos ao CREA e a mais um Terça no CREA, é a segunda edição do ano. Bom, para quem não conhecia, o Terça no CREA é um projeto de palestras atuais e relevantes para beneficiar os profissionais do sistema e aproximar os estudantes da área de engenharia ao seu futuro conselho. O tema de hoje, vamos começar. Bem-vindos ao CREA e a mais um Terça no CREA, é a segunda edição do ano. Bom, para quem não conhecia, o Terça no CREA é um projeto de palestras atuais e relevantes para internacionalização de empresas e negócios. Vença o mito da internacionalização e torne o seu negócio ainda mais sustentável e lucrativo. O palestrante, Sérgio Castro, é consultor português e economista com mais de 25 anos de experiência em projetos internacionais em mais de 20 países. É sócio-diretor do grupo O Porto Forte. Sérgio, auditório seu, boa palestra. Boa noite a todos. Nós estamos um pouco atrasados, né? Mas devido ao trânsito, com certeza ainda tem pessoas no trânsito, se é que não desistiram ainda, né? E voltaram para trás, mas quem chegou a horas ou quem já cá está merece que a gente comece, né? De imediato. Nós vamos tentar ser relativamente breves sobre um assunto que hoje faz todo o sentido no Brasil, não é? Eu vou tentar focar os aspectos mais práticos, porque é aquilo que penso que interessa às pessoas, e vou tentar fazer em uma hora e meia no máximo, aquilo que normalmente se faz num dia inteiro, não é? Portanto, vou tentar ser o mais breve possível. Vamos falar um pouco de oportunidades de negócio, e eu aí queria sempre frisar o seguinte: com certeza há aqui participantes que têm uma visão corporativa, não é? Uma visão empresarial, e haverá aqui participantes que tenham uma visão pessoal, não é? A internacionalização muitas vezes é feita para as empresas e para os negócios, que é isso que nos traz aqui, mas é feita também em termos pessoais, para o profissional que quer ir para tentar uma carreira lá fora, ok? Então, tudo aquilo que eu disser hoje em termos de oportunidades para empresas, oportunidades de negócio, vocês devem ler como se refletindo também como oportunidades pessoais de carreira, porque hoje na maioria dos mercados, e alguns deles nós vamos citá-los, vamos mostrar até pequenos vídeos, há uma falta de mão de obra qualificada muito grande, quer a nível de recrutamento de profissionais, quer a nível, por exemplo, de terceirização de equipas de profissionais. Mas vamos falar um pouco disso mais tarde, ok? Mas, portanto, onde houver oportunidades de negócio, estamos a falar também de oportunidades de emprego, okay? Para quem estiver aqui com essa finalidade. Vamos passar primeiro um primeiro vídeo sobre o grupo O Porto Forte, para vocês ficarem a conhecer melhor o que nós fazemos. Nós trabalhamos com a internacionalização há 25 anos, fizemos 25 anos o ano passado, e temos escritórios em vários países, e portanto vamos passar o vídeo para vocês nos conhecerem melhor, ok? Vamos passar primeiro um primeiro vídeo sobre o grupo O Porto Forte, para vocês ficarem a conhecer melhor o que nós fazemos. Nós trabalhamos com a internacionalização há 25 anos, fizemos 25 anos o ano passado, e temos escritórios em vários países, e portanto vamos passar o vídeo para vocês nos conhecerem melhor, ok? O grupo O Porto Forte, para vocês ficarem a conhecer melhor o que nós fazemos. Qualidade, ética, desenvolvimento humano, comprometimento e responsabilidade socioambiental. Já imaginou poder contar com uma empresa que, além de agregar todos esses valores, te ajuda a crescer com excelência? Promover o desenvolvimento de pessoas e empresas para alcançarem melhores resultados. Esse é o objetivo do grupo O Porto Forte. Vem comigo conhecer? Comprometimento, responsabilidade socioambiental. Já imaginou poder contar
Atualmente, o grupo atua em 4 áreas principais de negócios: certificações de sistemas, empresas, produtos e pessoas, consultoria de internacionalização, fundos de investimentos internacionais e consultoria financeira de projetos para financiamentos e centro de treinamentos e desenvolvimento pessoal e empresarial. Já são 25 anos de história e ninguém melhor que o fundador e atual diretor do grupo para nos contar como tudo começou. O Grupo Porto Forte nasceu em Portugal em 1993 e hoje encontra-se espalhado por vários países em 3 continentes. Temos cerca de 6 escritórios próprios e uma série de outros associados. O Porto Brasil nasceu com o intuito de responder às necessidades de várias empresas com vista à internacionalização dos seus negócios e das suas empresas. E, então, desde aí temos vários projetos. Dá uma olhada para mim, você ainda está com 2. Ainda está?
ok? Então tudo é mais difícil aqui. Então se o empresário que aqui consegue levar o seu negócio para a frente, consegue sobreviver, consegue ter sucesso, com certeza, se fizer as coisas bem feitas, vai ter sucesso lá fora também. Isto é verdade, eu volto a referir também para os profissionais. Quem está aqui como pessoa física, não é? E que poderá vislumbrar uma oportunidade lá fora, isso é a mesma verdade. E temos que partir sempre da mesma premissa. Ok, mas para internacionalizar, o que é que eu tenho para internacionalizar? O que é que produto ou que serviço é que eu tenho para internacionalizar? Ou então, qual é a minha capacidade, se for uma pessoa física, para poder ir para lá para fora, ok? Essa é a primeira análise que se tem que fazer. Silas, está a funcionar? Vocês podem interromper sempre que quiserem, ok? Portanto, isto a ideia é mais ser uma troca de ideias, tentar de facto abrir os horizontes de alguns para situações, mas estejam perfeitamente à vontade para interromper, para questionar, ok? Ok. Pronto, o principal objetivo desta palestra é vencer o mito das dificuldades da internacionalização. Dando-lhes alguns exemplos. Por exemplo, em Portugal abre-se uma empresa em um dia, ok? Tu vais, sentas-te lá em frente à atendente e em uma hora e meia tu sais de lá com o contrato social, com as inscrições feitas na Fazenda, na Segurança Social, nos vários órgãos, não é? E sais de lá com o contrato e vais a um banco, abres uma conta e passado meia hora sais do banco já com um cartão provisório, mas sais com um cartão de débito, com um talão de cheques, e no dia seguinte podes começar a operar o teu negócio, a tua empresa, ok? Isto é assim em Portugal, como é na maioria dos países da União Europeia, mas é assim também em países como a Costa do Marfim, por exemplo, que nós vamos à frente ver um pequeno vídeo. Portanto, a Costa do Marfim é um país africano, não é? Um país que está bastante ainda atrás, não é, do desenvolvimento do Brasil, mas já tem alguns procedimentos que adotou, essencialmente da Europa, não é? Porque foi uma ex-colónia francesa, e portanto fazer negócios em alguns desses países, para os quais hoje o Brasil também não olha, o Brasil não olha para a África, não é? É um nicho de oportunidades. Nós vamos falar nisto mais à frente, mas então eu chego ao Brasil e para abrir uma empresa, quantos meses é que eu levo, não é? Vocês sabem melhor que eu, não é? Como é que quando abre, né? Então, tudo aquilo que acontece aqui em termos de dificuldades burocráticas, né, em termos de formalidades, é um entrave a quem quer vir de fora para fazer negócio aqui. E isso não acontece lá fora. Eu lembro-me quando cheguei ao Brasil, eu quis abrir uma empresa aqui, mas eu não podia ser o gerente da minha empresa, porque eu era estrangeiro ainda. Então tive que arranjar alguém que fosse o gerente da minha empresa, um brasileiro ou um residente, enquanto que um brasileiro chega a Portugal, abre a empresa e pode ser o gerente da empresa. Os brasileiros podem ter 100% do capital de uma empresa portuguesa, por exemplo. Então, as coisas invertem-se, não é? Portanto, as dificuldades não estão lá fora, as dificuldades estão aqui. Ok? Então, isto faz vencer o mito, não é? Porque desde que eu estou aqui há 15 anos, eu ouço dizer que não, que lá fora que é tudo muito complicado, que é tudo muito exigente, e que não é para nós, não é? Outro mito que existe nas empresas brasileiras é de que não, ir lá para fora é só para as empresas grandes. Errado, completamente errado. Eu vou dar alguns exemplos também. Então, agora, é preciso ter vontade de ir. Eu falava ali com um colega também, mas que me dizia, eu até tive uma oportunidade, não foi? De um negócio no Panamá, creio, mas era muito longe, era diferente, era uma outra língua, não é? Pronto, isso parte tudo de nós primeiro, se nós queremos de facto tomar esse caminho ou não. Se quisermos tomar esse caminho, oportunidades não faltam. E não faltam, eu diria, no mundo inteiro, ok? As primeiras perguntas que se faz, ok, o negócio aqui está mal, passamos alguns anos complicados, não é? Ultimamente. Como é que eu posso fazer? Para onde é que eu vou? Como é que eu faço? Como é que eu começo? Onde é que o meu produto ou o meu serviço tem mercado?
Onde é que eu, profissional, me posso encaixar? São as primeiras perguntas a fazer, não é? Quando se começa a pôr essa hipótese, há que entender que as oportunidades estão lá, podem estar em países perto ou em países longe, em países com culturas similares, mas ou outros países com culturas completamente contrárias, não é? E é preciso saber como é que se chega lá. Um dos erros principais que o brasileiro comete, não é só o brasileiro, o português também às vezes quando vem para cá faz a mesma coisa, é: eu tenho um amigo num país algures que dá um bitite e eu vou a correr, pego na mala e vou a correr para lá. Errado. Normalmente dá errado isso, né? Portanto, isto é tudo um processo que tem que ser trabalhado, tem que ser feito um trabalho de casa. No caso das empresas, mais ainda, não é? Porque envolve investimentos, não é? No caso dos profissionais, muitas vezes as pessoas vão e depois voltam desanimadas e voltam a dizer que o país lá, que afinal que não presta para nada, que não vale a pena, né? Então, tudo tem um caminho, ok? Tudo tem as suas exigências, ok? Então, quando pensamos nisso, nós temos que planejar, que é uma coisa que os alemães, em particular, gostam muito, né? Mas que os brasileiros não gostam assim tanto, e os portugueses também não. Portanto, os latinos, em geral, não têm a capacidade de planejamento que têm os alemães, por exemplo, ok? Mas é fundamental para depois não ter surpresas. Ou então, se tiver surpresas, elas estarem à partida previstas. Ok, se eu tiver um percalço aqui, qual é o meu plano B, como é que eu faço? No caso das empresas em particular, dos negócios, isso é mais importante porque pode envolver prejuízos, não é? Então, se o caminho que eu tracei não estiver de acordo com o que eu pretendo, eu tenho capacidade financeira para manter esse processo de internacionalização ou aborto à primeira dificuldade. Não tenho essa capacidade financeira. Eu tenho os recursos humanos na minha equipa capazes para levar aquele projeto para a frente. Eu tenho pessoas que falem os idiomas, por exemplo, locais. Eu tenho pessoas que tenham liderança, que tenham capacidade de motivação. Tem que se gerir, ou seja, não é o empresário sozinho que vai fazer um negócio lá fora, né? Portanto, tem que montar a sua equipa. Tem que prepará-la muitas das vezes, ok? Esqueço-me que é para ali. Eu vou só aqui passar um minutinho só nesta história da internacionalização. Nós começamos a falar de internacionalização quando? Alguém tem um palpite? A gente começou a falar de internacionalização há 500 anos atrás, né? Quando os portugueses, os espanhóis, os ingleses pegaram nas suas naus, né? nas suas embarcações e vieram pelo mar fora tentar descobrir outros países, né? Isso foi o primeiro, digamos, vestígio de internacionalização. Eles procuraram outros destinos, procuraram outros países, né? Durante muitos anos, a internacionalização confundiu-se com as políticas dos países, não é? Portanto, não havia políticas empresariais, digamos assim, havia as políticas dos países. Então, e cada país ia tentando conquistar os seus territórios, ia tentando ir mais longe, e tentando ir ao outro lado do mundo. Foi assim com os principais navegadores, não é? Os portugueses, os espanhóis, os ingleses. Digamos que esse foi o princípio daquilo que se chama internacionalização. Na altura eram desígnios nacionais ou reais, não é? As monarquias, mas foi o primeiro vestígio do que se falava de internacionalização, não é? Hoje fala-se muito também de globalização, e aquele vídeo que eu passei da ONU tem muito a ver com isso. Nós somos um único mundo. A mim, no início, quando eu cheguei aqui, chocava-me, por exemplo, que o brasileiro olhava muito pouco para fora. Muito pouco. Nós, portugueses, por exemplo, nascemos e quando nascemos já sabemos que vamos ter que nos relacionar com os vizinhos, né? Que falam outras línguas diferentes, esquisitas, né? Porquê? Porque nós somos pequeninos, né? Portugal é um país do tamanho de Pernambuco. Então nós, quando nascemos, já somos educados dessa forma. A gente vai ter que se entender com os espanhóis, com os franceses, com os alemães, e portanto vamos ter que desenvolver essas competências, vamos ter que saber falar outras línguas, porque na Europa não se fala português em mais lado nenhum, não é? Então nós desenvolvemos naturalmente, desde crianças, essa necessidade. Quando eu cheguei ao Brasil, o brasileiro normalmente não olha para fora, né?
por questões políticas, por questões económicas, pelo protecionismo também que sempre houve, porque o Brasil é um país continente, não é? Muito grande, então quando um negócio se desenvolve, a primeira coisa que se pensa é vou para o estado vizinho, não é? Ou vou para o sul, ou vou para o sudeste, ou vou para o centro-oeste. Então é um país grande, ok, isso explica algumas coisas, o protecionismo também explica algumas coisas, mas não explica tudo, não é? Na minha opinião. Mas globalização, da forma que nós hoje conhecemos, não é? Com as trocas internacionais, comércio internacional entre os países, isso fala-se um bocado, como dizia ali o nosso colega, a partir ali de 80, 90, é quando se começa a falar do que é hoje a globalização e do que é a internacionalização. E o Brasil neste papel todo? O Brasil, de facto, passou ao lado de todo este crescimento das trocas internacionais. Ainda hoje acontece assim, não é? O papel do Brasil não é tão pouco ou tão pequeno, muito por conta do setor agrícola, não é? Porque se não fosse o setor agrícola, então, em termos de trocas internacionais, o Brasil não teria expressão, de facto, para o tamanho do país que é, ok? O Brasil passou um bocado ao lado disto, mas hoje está, e isto nota-se em vários setores, está a mudar. E nós que temos escritórios em vários países, hoje vemos que aqui há muita gente que começa a querer buscar outros mercados. Às vezes não sabe exatamente por onde começar, não sabe qual o melhor mercado, onde é que estão as oportunidades, mas tem vontade, ok? Isso hoje já se vê muito. Ok, eu quero internacionalizar, eu vejo que é importante, então eu tenho que perceber, ou eu como pessoa física, profissional, ou eu empresa, o que é que eu tenho para internacionalizar? Eu tenho um produto que seja atrativo nos mercados internacionais, tenho um produto maduro, eu tenho um produto que ainda precisa de um desenvolvimento. Quando falo produto, serviço é a mesma coisa, ok? Mas eu tenho algo que seja vendável lá fora. Portanto, essa é a primeira análise que se tem que fazer. Até porque daí dependerá o podermos escolher os mercados de destino, serem mercados mais maduros, mais desenvolvidos ou mercados menos desenvolvidos. Nós hoje, quando nos internacionalizamos, podemos ir para um mercado maduro como os Estados Unidos, como a Europa, ou podemos ir para mercados emergentes, como a África, não é? Como o Oriente Médio, por exemplo. Então, primeiro que tudo, saber-me posicionar. O que é que eu tenho para internacionalizar? Ok? Isto às vezes não é tão fácil como isso. Nós devemos ver isto, as vantagens competitivas a nível da empresa em si, da solidez da empresa, da notoriedade da empresa, do negócio em si. É um negócio que é sustentável, é um negócio que tem lastro para poder ir correr atrás de uma internacionalização. Tem sempre um investimento, uma internacionalização, ok? As marcas dos nossos produtos ou serviços são reconhecidas, não são. A qualidade do produto ou serviço atende a quem? Atende a que tipo de consumidores, ok? A que tipo de mercados, não é? Nós temos lidado muito agora com as empresas de tecnologias, por exemplo, aqui de Pernambuco, que é um polo muito forte, e há empresas que têm condições perfeitamente de ir para concorrer na União Europeia, concorrer nos Estados Unidos, mas tem outras que têm produtos interessantes, mas não têm condições de ir para um mercado com essa maturidade. Mas têm todas as condições, por exemplo, de ir para o mercado africano. E o mercado africano, o brasileiro ainda não olhou bem para ele, mas toda a África, falando só da África Ocidental, não é? A costa que fica virada para o Brasil, nós temos ali um mercado de 350 milhões de consumidores. E a África praticamente não produz nada, ok? A África importa quase tudo. E importa de onde? Da Europa. Então, se a África importa da Europa, por que não importar também do Brasil? Ainda tem mais um detalhe. O africano, normalmente, tem muito mais afinidade, em termos culturais, em termos de hábitos, com o brasileiro do que tem com um europeu. Ok? E, além do mais, normalmente os europeus foram os ex-colonizadores, então tem sempre esse estigma, né? Mas sabemos que os angolanos não gostam normalmente dos portugueses, né? Por questões, enfim, de colonização. Muitas vezes os países africanos não gostam de França, porque foi França que os colonizou.
E eles olham sempre para o Brasil com um carinho, eu sei porque nós temos projetos lá e vemos isso, sempre com um carinho como se fosse o primo rico, não é? O Brasil é o primo rico dos africanos, não é? Mas o Brasil não liga nenhum aos africanos. Isto estou a falar de negócio, não estou a falar nem de outras coisas, não é? Mas, portanto, temos ali um mercado africano com um potencial enorme. Nos próximos 10, 15 anos, a África não vai ser mais aquela África das crianças desnutridas, dos coitadinhos, não é? A África vai ser um motor de desenvolvimento, não é? E os europeus já estão lá. Ok? Então, por que não o Brasil? Nós temos alguns projetos que têm a ver com a Costa do Marfim, com o Senegal, por exemplo, com a Gâmbia, com Cabo Verde, de empresas brasileiras, que são praticamente as primeiras empresas brasileiras a entrar, a pôr o pé nestes países, não é? E que eles ficam abismados com a quantidade de coisas que há para fazer nestes países, não é? Então, a África é um outro destino. Nós vamos passar um pequeno vídeo mais tarde sobre a Costa do Marfim, mas são mercados que vale a pena estudar. Eu digo sempre nisto de internacionalização que quem se interessar, e está ali o Leandro que sabe o que bem o que isto é, tem que mudar o chip. Mudar o chip é, a partir de agora, se isto é uma coisa que me interessa, eu tenho que passar a estar atento. E estar atento é eu estar interessado e estar preocupado com o que se passa em países para onde eu nunca olhei, que às vezes nem sei onde ficam, mas que amanhã pode ser o meu destino. Ou o meu destino até em termos profissionais. Isto é exatamente assim. O mundo é muito pequeno, e eu que venho de um país muito pequeno, não é? Sou educado assim desde pequenino. O brasileiro passou durante estes anos todos, por força do que já falamos, não é? E só agora começa a olhar para fora com outros olhos. E também aquele mito de que não, isto é só para as Embraers da vida, não é? Para as Odebrechts, para não sei o quê. Não. Há negócio para as grandes empresas, naturalmente, há negócio para as médias empresas e há negócio para as pequenas empresas, para as pequeninas empresas. Agora, o caminho muitas vezes é diferente, ok? A grande empresa tem um caminho, normalmente, de ganhar os contratos, não é? A pequenina não vai ganhar um contrato no Dubai ou coisas diretamente, mas se calhar vai prestar serviços lá. E é assim que isto hoje acontece. Muitas empresas portuguesas, por exemplo, trabalham nestes destinos dessa forma, não é? Ok? Capacidade financeira é óbvio e não vale a pena negar ao contrário. Para internacionalizar, temos que planejar, temos que definir um plano de ações e um investimento. Sempre tem aportado um investimento. Senão é uma aventura. Eu vou e se der certo, ótimo, eu continuo. Mas se tiver alguma dificuldade, eu já não saio, já não passo dali e volto. E depois o país é que não presta, ok? Isto acontece também ao contrário. Eu conheço muitos portugueses e espanhóis que vieram para o Brasil, não souberam estudar como é que deveriam fazer e depois vão embora daqui, tiveram um prejuízo e vão dizer mal do país porque afinal lá aquilo não presta, não funciona. Portanto, há sempre que ter essa preparação. Um aspecto muito importante que é as pessoas dizem, mas é arriscado internacionalizar, é arriscado ir procurar outros mercados. Eu tenho a certeza hoje que é muito mais arriscado não procurar, não fazer isso, ok? Porque é a história dos ovos todos no mesmo cesto, né? Se eu só trabalho no Brasil, o Brasil está em crise e eu pago o pato, né? Se eu tenho negócios em vários países, eu corro o risco de que nem todos os países estejam em crise, então conseguir compensar os meus negócios. E isso chama-se sustentabilidade, né? Eu consigo ter uma sustentabilidade nos meus negócios muito mais eficaz, ok? Então o risco está muito mais em não ir hoje do que em ir, né? Ok? Posicionamento do mercado, pronto, eu vou correr um pouquinho aqui, mas basicamente é o que já falamos. Eu tenho que perceber o que é que eu tenho de bom, em que patamar é que eu estou, para eu saber para onde é que eu poderei ir, ok? E qual o plano de ações, o planejamento que eu posso fazer. Eu tenho que conhecer bem o que é que existe nos outros mercados, qual é a concorrência, não é? Mas às vezes é uma surpresa. Nós ainda esta semana tivemos, ainda foi hoje mesmo, hoje de manhã tivemos a falar de um cliente daqui de Pernambuco, de tecnologias, não é?
que está a entrar em Portugal com o nosso apoio e que ele achava que não tinha hipótese de entrar, por exemplo, numa Alemanha, porque a Alemanha está uns passos à frente e, curiosamente, na área dele não tem concorrentes hoje ainda na Alemanha. Portanto, isso foi é um projeto que temos em mãos e que hoje de manhã tivemos essa confirmação. Envolverá uma série de negociações também, ali como falava com o nosso amigo, porque implica também órgãos de governo, mas hoje não existe concorrente. Então isto é muito importante, conhecer os mercados, okay? Conhecer os concorrentes, para me posicionar, para eu saber com o que posso contar, para onde é que eu devo ir. Atiro para a direita, para a esquerda, não vou atirar para todo o lado, nós vamos ter que definir, ok, para onde é que eu quero ir primeiro, ok? Então o posicionamento é muito importante. Equipa de RH, também já comentamos um pouquinho isto. Se eu quero ir para algum lado, eu tenho que me unir a minha equipa de tudo aquilo que é necessário. Com certeza terei que aportar elementos com experiência, eventualmente elementos locais do mercado para onde eu me proponho ir, mas daqueles que tenho internamente, que conhecem a cultura da empresa, né? É sempre importante numa equipa que faz um projeto internacional ter alguém que conhece bem a cultura da empresa. Okay? Isso é fundamental, porque quem vem de fora normalmente não tem esse conhecimento. E isto normalmente é das grandes chaves do sucesso. Se não tiver uma equipa capaz, nem vale a pena começar. Okay? A imagem de mercado também é muito importante. Não é tão importante, mas é muito importante. Eu estou no Brasil. Mesmo dentro do Brasil, eu tenho uma empresa que é conhecida, tenho marcas conhecidas, tenho produtos reconhecidos, tenho clientes que são cartões de visita, a nível internacional. São tudo perguntas, tudo questões, não é? Se eu não tenho nada disto, eu vou ter que criar um plano de ações para poder ultrapassar isto. Se eu tenho, isto já é meio caminho andado, ok? Se eu trabalho com multinacionais, por exemplo, aqui, seja em que área for, isso já é um cartão de visita para poder pensar em algo lá fora, ok? Formatos de internacionalização. Há várias formas da gente poder fazer a internacionalização. Aquela mais fácil é exportar, né? Exportar é internacionalizar, é ter clientes lá fora. Portanto, normalmente é a primeira forma de fazer as coisas, é exportar. Depois poderá passar por firmar parcerias locais, poderá passar por abrir pontos nos países onde nós estamos a vender, ou pontos técnicos ou comerciais. Poderá, mais à frente, começar a produzir localmente, essencialmente por questões de poupança de custos de logística, por questões tributárias, sei lá. E depois solidificar os mercados e ir expandindo para outros mercados. Este é um caminho normal de uma empresa que começa o seu processo de internacionalização. Começa a angariar clientes lá fora, cria um ponto lá físico, não é? Por exemplo, ir para a Europa é sempre importante ter uma empresa em Portugal ou num país da União Europeia, porque a partir dali faz negócio em toda a União Europeia. Em termos tributários isso é muito importante lá, não é? E, portanto, este é um caminho standard, que em alguns casos pode pular etapas, não é? Podem não ter todas as etapas, mas digamos que o primeiro passo normalmente passa por exportar, por angariar clientes internacionais. Okay? E os porquês da internacionalização? Depois de tudo isto que a gente disse, se vocês estão muito calados, gostava de vos ouvir um pouquinho. Porquê internacionalizar? Mudou alguma coisa depois disto que eu disse na vossa mente? Continuam a achar que é muito difícil, de facto, internacionalizar? Qual é a vossa opinião?
para as empresas, tem empresários aqui também. Sim? É uma boa pergunta, né? Até porque tem facilidades aduaneiras, né? Que, por exemplo, com outros países não tem, né? Mas aí faltou vontade de política, né? Falta também capacidade de iniciativa. Eu acho que o brasileiro vê muito alguns países no Mercosul como Estado, né? E essa visão de que, por exemplo, Uruguai é como se fosse mais um Estado, né? Tem a dimensão de um outro Estado pequeno até, né? Essa visão eu acho que atrapalha muito o traçar um processo de internacionalização para o Mercosul, né? Tem outro detalhe muito importante. No Mercosul ninguém tem bases protecionistas como tem o Brasil, né? Então isso faz com que naturalmente os relacionamentos internacionais, relacionamentos quando falamos de comércio internacional, por exemplo, de alguns países como o Chile, mesmo como a Argentina, com países europeus ou até com países americanos, são mais bem-vindos porque lá não há as tarifas protecionistas no Chile, por exemplo, e na Argentina, que há aqui no Brasil. Então, hoje o Chile, por exemplo, é o país do Mercosul mais europeizado, né? É o que tem mais relações com países europeus. Porquê? Porque, de facto, aquilo que falávamos há bocado, é difícil vir fazer negócio ao Brasil. Isso eu acho que nós todos temos essa noção, não é? Para quem está habituado, e eu já passei por isso há muito tempo, portanto, eu já sou brasileiro, né, em termos de procedimentos do dia a dia, mas eu viajo constantemente. Eu chego a um país como a Costa do Marfim, já não falo nem da Europa, eu abro uma empresa no mesmo dia na Costa do Marfim. Aquilo que eu faço em Portugal ou na Alemanha, eu abro uma empresa no mesmo dia. Então, como é que um europeu, sei lá, um americano, suporta a ideia de que para vir ao Brasil abrir uma empresa vai demorar não se sabe quanto, né? Não, só Deus sabe, né? Só Deus sabe, né? Então isso é muito complicado. E falar isto a um alemão, por exemplo. Um alemão que é aquele rigor do planejamento, né? É muito complicado. Falar isto a um norueguês, como nós temos clientes nessa área. E tu explicar-lhe que não sei quantos dias vai levar a criar a empresa, a sair da junta comercial. É difícil de entender. Então, isto faz com que, além das alíquotas, mas isso faz parte do negócio, as pessoas têm que fazer as suas contas, os seus orçamentos e depois o negócio ou é interessante ou não é. Mas esta parte da burocracia, dos atrasos, não existe, por exemplo, em países como o Chile. Então isso faz com que naturalmente facilite e haja mais vontade de ir fazer negócio direto lá do que aqui. Isso.
E se tu não entendes, imagina um estrangeiro que... Né? Uhum. Mas hoje ainda não está muito diferente, né? A tendência é mudar, né? Mas... Uhum. Uhum. Então, aquilo que eu já disse, eu acho que estaremos todos de acordo. Quem consegue fazer negócio aqui, faz em qualquer lado, faz em qualquer canto, porque tudo é mais simples nestas matérias de formalidades, em termos burocráticos. Tudo é mais simples, né? E isso desgasta muito. Desgasta muito, né? Que chega a um ponto que diz, eu já não quero nem fazer negócio. Nós já tivemos clientes nessa situação. Sobretudo clientes do norte da Europa, escandinavos, não sei o quê, que chega a um ponto que eles não entendem aquilo e eles não querem pensar em mais nada, querem ir embora, né? Então é difícil, né? Então é bom fazer negócio lá fora. Em África do Sul? Sim. Não, em relação ao Brasil não. Até porque também o Brasil entrou nesta crise, não é, dos últimos anos, não é? E portanto muita gente durante estes anos esteve na expectativa, né, de ver o que é que aconteceria, né? Então hoje, por exemplo, custa acreditar, mas por exemplo tu queres fazer uma viagem, eu vou, é uma coisa inacreditável isso. Hã? Para Angola, mas para a... Mas aí tu já tens que estudar, aí já é caso a caso, né? Se falarmos de tecnologias, por exemplo, isso já não é assim, né? Isso parte do princípio de que algum dia o Brasil vai perder as alíquotas protecionistas que tem, né? Algum dia isso vai acontecer. E portanto, quando acontecer, o Brasil vai ter que otimizar processos, né? Alguns de vocês, ou a maior parte são de engenharia, né? Vai ter que otimizar processos, vai ter que reduzir custos, né? Por exemplo, isto que aconteceu hoje quando vinhamos para aqui, isto é uma ineficiência terrível, né? Estas pessoas que passam, eu passei 2 horas dentro de um carro para chegar aqui, e isto aumenta o custo do Brasil. Isto e muitas outras coisas, mas portanto, agora, quando o regime protecionista não estiver a funcionar, em termos de importações, naturalmente as empresas brasileiras vão ter que se readequar, vão ter que otimizar os seus procedimentos, né, para estar no mesmo patamar. Né? Isso vai acontecer, mais dia, menos dia. Né? Pode ser gradual, pode não ser, mas... Sim. O Brasil é um dos principais celeiros do mundo, não é? Mas também aí, em termos políticos, falta fazer algo mais. E em termos económicos também. Porque nós hoje exportamos a soja toda, por exemplo, não é? Exportamos a soja toda para o Brasil, para a China, não é? E depois importamos produtos manufaturados com soja, né? Está errado. Então, há que também aí criar um setor da agroindústria, né? E passa também pelas empresas, não é só pelo governo, não é? Mas também não faz sentido exportar a soja toda e depois estar a importar produtos já manufaturados. Então por que não se faz isso aqui? Nós fizemos um trabalho há 5 anos atrás na Costa do Marfim. A Costa do Marfim é o principal produtor de cacau, não é? Do mundo, não é? E eles faziam exatamente a mesma coisa. Eles colhiam o cacau, metiam-no no barco e iam embora.
E nós fizemos um estudo lá e mostramos-lhe que valia a pena eles gradualmente começarem a processar eles algum do cacau. Então, eles entenderam exatamente, isto foi a nível da economia, do Ministério, entenderam perfeitamente o estudo, mas ficaram com medo. Não, mas os meus clientes, os franceses, os americanos, será que se eu começar a reter e a processar eu não vou sofrer represálias? Não é? É normal pensar também assim, mas num período em que o cacau hoje é uma das commodities cujo preço sobe mais, né? Quem é que tem a faca e o queijo na mão? Quem é que decide? É quem tem o cacau, né? Então, eles, ao fim de 6 meses, convenceram-se a chamar os franceses, a chamar os americanos e a negociar. Ok, eu quero processar aqui internamente algo. Na hora, a reunião demorou meia hora. Nós estávamos presentes. A reunião demorou meia hora. Os franceses disseram, nós montamos aqui 2 fábricas. E hoje estão lá a elaborar normalmente. Né? Então, no caso aí do setor agrícola, hoje diz-se muito, ok, se não fosse o setor agrícola, então é que o Brasil tinha batido no fundo. Não é? De certa forma é verdade, mas também, de certa forma, não se está a fazer bem feito. Okay? Deveria-se procurar industrializar parte desse setor agrícola, criar uma agroindústria forte, né? E passávamos a exportar os grãos, mas também a exportar produtos manufaturados de soja, por exemplo. Portanto, esse é um caminho que aos poucos também terá que acontecer, né? É como a questão também do ferro, não é? A gente exporta tudo e depois vai importar as peças, né? Então, aí, pronto, isso são ajustes que serão feitos gradualmente, mas que é necessário fazer. Cada caso é um caso, né? Mas hoje, em geral, há oportunidades, eu diria, para a maioria dos setores. Para a maioria. Serviços, eu vou-vos dar um exemplo. A gente ia chegar lá, mas eu vou dar exemplos concretos. Em Portugal e na Alemanha, hoje há uma carência muito grande de mão de obra qualificada. E quando digo qualificada, digo desde a parte de metalomecânica, de manutenção, de engenharia, né? De soldadura, desse tipo de profissionais, por exemplo. Há muita falta de profissionais na área do turismo, por exemplo, na área dos serviços. Na Alemanha, por exemplo, onde nós estamos, eu estou lá todos os meses, praticamente agora, as empresas querem recrutar ou querem terceirizar serviços, equipas de serviço, e não há. Pura e simplesmente não há. O europeu, durante muitos anos, como não digo um erro, mas teve sempre uma característica. O europeu queria verticalizar a sua empresa, não é? Ou seja, não queria depender de terceiros, então queria fazer tudo dentro da empresa. Até a parte de limpeza, né, das faxineiras eram funcionários da empresa. Né? Então isso chama-se o verticalizar uma empresa. Isso criou mega estruturas, né? Hoje as empresas, grandes empresas europeias, querem enxugar as estruturas e não conseguem. Então isso é uma grande apetência para as empresas de terceirização de serviços. Por exemplo, nós temos alguns clientes de terceirização que estão lá a dar os primeiros passos. Em Portugal, por exemplo, as indústrias de carnes. As indústrias de carnes que nunca terceirizaram processo nenhum no seu fabrico, né? Hoje a maioria das empresas de carnes terceiriza a parte do desmanche dos animais. E são brasileiros que fazem isso. São equipas de cortadores ou de desmanchadores, não sei o termo, que fazem o desmanche dos animais, trabalham nas instalações da empresa, mas são terceirizados. Isso é uma coisa que não tem tradição na Europa, ok? E que hoje, se amanhã nós temos equipas de soldadura, temos equipas de cozinheiros, temos equipa de fresadores, eles chegam lá num dia, no dia seguinte estão a trabalhar. Portugal tem sempre a facilidade da língua, naturalmente. Mas nem sempre o caminho mais fácil é aquele que nós devemos seguir. Isto também é uma verdade, ok? Na Alemanha há milhares e milhares de vagas. Nós estamos a desenvolver um trabalho nessa área, mas qualquer profissional, um marceneiro, por exemplo, um bom marceneiro chega à Alemanha e se for
dentro dos níveis que eles pretendem, ganha tranquilamente 5, 6 mil euros. Então isto vem contra, às vezes, o que a gente escuta em algumas redes sociais, que diz que o pessoal lá só paga 600 euros, só paga 700 euros. Não, não é assim. Hoje faltam profissionais, de facto, na maioria dos países da Europa. Isto tem a ver também, naturalmente, com questões demográficas, não é? A taxa de natalidade na Europa é menor que 1, na maioria dos países, ou seja, tem menos que 1 filho por casal. Então, a rotação de recursos humanos, ela não se consegue fazer. As pessoas aposentam-se, mas não há quem reponha, não é? Hã? É, com todos. O alemão hoje, por exemplo, nas agências de trabalho com quem nós lidamos lá, tem milhares e milhares de vagas, não é? E eles hoje pegam em qualquer pessoa que apareça lá. É o caso dos refugiados, por exemplo. Falou-se dos refugiados. Eles colocam-nos a aprender alemão, colocam-nos a aprender uma profissão. 80% deles desistem ao fim de 1 mês ou 2. Né? E, portanto, não resolve o problema dos alemães. É uma barreira. Depende da área, por exemplo. Se for de tecnologias, não saber alemão não é problema nenhum. Porque a língua... Eu faço trabalhos lá na área financeira e eu não falo alemão, falo inglês. Então tudo que for financeiro, que for tecnologias, a língua oficial é o inglês, né? Nessas áreas. Então, para a terceirização de serviços, respondendo agora, acabando de responder, há uma enorme vontade, uma enorme apetência das empresas europeias em geral de poder ter essa oferta, que hoje não têm. Empresas grandes com 3, 4 mil funcionários que têm planos de enxugar estruturas, como nós temos lá, alguns clientes, enxugar em milhares de pessoas às vezes. Eu quero passar de 4 mil, temos um cliente concreto que quer passar de 4 mil para 900 funcionários em 2021. Ele só consegue fazer isso se terceirizar. Mas não há empresas de terceirização. Não existe essa tradição. Sim. Não. Passa muito por levar daqui. Primeiro porque tu tens a vantagem de conhecer o que levas, não é? De poderes formar o que levas. Depois lá poderá haver formação para adequar. Ok? Mas lá, tu se quiseres ir para lá e angariar lá os profissionais, vai-te ser muito difícil. É o mesmo problema. Há falta de mão de obra, não é? É completamente simples hoje. Porque porque os países precisam. Os países têm incentivos, inclusivamente, para as empresas locais, porque eles precisam dessa mão de obra. Não há. Ok? Então, agora, se aquilo que é preciso na Alemanha são soldadores, marceneiros, e começam a ir para lá pessoas sem qualificação nenhuma, ou que querem ir só para a restauração, para garçons, para, sei lá. Obviamente que aí não vão entrar assim, como se diz lá, a papo seco, né? Mas se forem dentro das áreas, dentro das profissões que são necessárias, é extremamente fácil e rápido. Ok? Porque as agências de trabalho, elas têm esse perfil. A agência de trabalho lá, por exemplo, na Alemanha, é muito diferente aqui dos centros de emprego, né? E consegues fazer isso com bastante facilidade, desde que tenhas essa capacidade profissional, consigas demonstrar isso, né? E eles próprios te vão ensinar alemão. Eles vão te dar um curso para tu aprenderes o alemão. Obviamente que vais ter que aprender, mais rápido ou menos rápido, né? Isso é uma coisa que a curto prazo tem que se aprender. Mas a oportunidade está lá. Por exemplo, quem for de tecnologias, isso não é entrave nenhum. Temos ali um amigo
É. Nós trabalhamos com esses processos em termos empresariais há 25 anos, né? Portanto, aí nós podemos ajudar a empresa a entender qual é o melhor caminho para ela. Onde é que ela tem oportunidades. E a gente faz o estudo e vê onde é que faz sentido aquela empresa, se a empresa tem condições de se internacionalizar também, né? Pode não ter, né? Mas, portanto, se tem, quais são os mercados mais apetecíveis? E para ir para esses mercados, o que é necessário fazer? Traçar um plano de ações. Okay? Pronto, nós aí é o que a gente faz há 25 anos, já fizemos isso em mais de 30 países. Né? Não, o maior erro, como eu já referi hoje, creio, o maior erro é aquela pessoa que vai porque tem um amigo lá, não sei aonde, num país esquisito, e o amigo acha que ali faz sentido, e pega na mala e vai assim. Não é assim que as coisas funcionam, né? Ok? Vamos continuar. Pronto, em termos de globalização nós já falamos um pouco. As decisões porquê internacionalizar passam muito também pelo crescimento natural da empresa e acima de tudo pela sustentabilidade, que também já referimos aqui. Se eu só trabalho num mercado, eu estou muito mais exposto a uma eventual crise desse mercado do que se estiver em vários mercados. Então o Brasil é muito grande, ok, eu até posso trabalhar no Brasil inteiro, mas se o Brasil estiver em crise é o Brasil todo, não é só uma parte, né? Então isso faz sentido de facto diversificar. Também faz sentido, quando é possível, diversificar atividades, né? Se eu puder ter mais que uma atividade, pode ser no mesmo setor, mas posso ter vários desempenhos numa mesma atividade, também faz sentido isso. Seleção dos mercados-alvo. Isto é uma coisa importante porque o brasileiro, como eu já referi, nunca olhou muito para fora, não é? Nós, quando pensamos em ir para qualquer lado, nós até podemos ir para Portugal, que fala a mesma língua, não é? Ou quase a mesma língua, não é? Onde temos muitas afinidades, onde eu acho que nós portugueses gostamos dos brasileiros e os brasileiros gostam de nós, salvo raríssimas exceções, mas acho que é assim. E eu fui sempre muito bem acolhido aqui, eu costumo dizer sempre isso, né? Eu, quando vim para o Brasil, há 15 anos atrás, eu desenvolvi hoje amizades aqui no Brasil e eu praticamente só tenho amigos brasileiros aqui. Há uma comunidade portuguesa grande aqui em Recife, mas eu não desenvolvi amizade com portugueses aqui, salvo raríssimas exceções. Então, eu acho que isso é uma verdade. Nós recebemos bem lá os brasileiros e vocês aqui recebem bem os portugueses. Mas, portanto, podemos ir para um país como Portugal, mas também podemos ir para um país como o Dubai, ou como o Qatar, ou como a China. E então é preciso entender como é que do lado de lá as pessoas pensam, não é? Quais são os hábitos culturais, não é? Quais são os aspectos que nós temos que ter em atenção, porque para não ferir suscetibilidades, não é? Nós vamos fazer uma reunião na China com um determinado cliente, nós temos que perceber como é que ele se comporta, o que é que ele pensa, não é? Quer nas questões de diálogo, quer nas questões mais da afabilidade, não é? Nós aqui temos muita mania de dar um abraço, dar um tapinha, não é? Somos muito mais próximos, não é? E por exemplo, o asiático não gosta disso, não é? Um escandinavo também não gosta disto. Se a gente vai estar com um finlandês, um sueco, um norueguês, a gente não lhe vai dar um abraço assim, porque ele vai achar estranho, não é? Então, há aspectos culturais muito interessantes. Eu já passei por muito país, já vivi muitas situações, e nós temos que estudar também isto. Não é porque nós não sejamos capazes de nos adaptar, mas porque temos que saber como é que eles pensam, não é? Que cuidados nós temos que ter. Eles têm que fazer a mesma coisa em relação a nós. E depois acharemos ali um equilíbrio, não é? Natural para ninguém sofrer, não é? E normalmente é isso que acontece. Depois até se acaba por achar graça, não é? Achar engraçado
aos hábitos culturais do outro, mas é importante sempre ter esse cuidado, não é? Eu recordo-me, por exemplo, nós temos escritório na Bulgária há muitos anos e na primeira ou segunda vez que eu fui à Bulgária eu cometi a gafe de comentar com alguém lá que eles usavam o alfabeto russo, não é? Portanto, o alfabeto da Bulgária não é o nosso alfabeto, não é? Eles usam aquele alfabeto cirílico, não é? E eu comentei, não, vocês aqui usam o alfabeto russo. Rapaz, o que eu fui fazer, né? Levei uma lição de história ali depois. Porque, na verdade, o alfabeto que se usa na Bulgária é o alfabeto cirílico. Cirílico vem de Ciril, do imperador Ciril, que foi búlgaro, né? Ou seja, é o contrário. Os russos é que usam o alfabeto de origem búlgara, de origem cirílica, ok? E eles não gostam de ouvir isso, de facto. E não gostaram, e eu levei uma lição de história ali. Então, são todas situações que, de facto, já ao longo da vida vai vivendo e que é importante estudar. E quando se fala de integração social, nós vamos cair naquela situação. A partir do momento em que nós pensamos que queremos estudar isto, temos isto como hipótese, nós vamos passar a pensar de outra forma. Nós vamos estar atentos amanhã às notícias de um país lá em África que eu nunca ouvi falar, não sei onde fica, nunca quis saber, mas vamos começar a estar, é a mudança do chip, vamos começar a estar atentos. Em que é que aquilo nos pode ser útil, nos pode importar. É o estar com os olhos abertos para fora, ok? Aquilo que eu já comentei, que com certeza ao longo destes anos já fiquei algumas vezes de saia justa com estrangeiros. Falando um pouco de África também. A África tem 200 milhões de jovens. Ali falo da CEDEAO porque é onde nós trabalhamos mais. Portanto, a CEDEAO é uma comunidade dos países da África Ocidental. É uma comunidade de países estáveis politicamente. Como sabemos, em África há alguns países que são complicados, né, em termos de guerra, em termos de atentados. A maioria dos países da CEDEAO são países estáveis economicamente e refletem um mercado de 350 milhões de habitantes. Portanto, nós fazemos também vários projetos nestes países e nos próximos 10, 15 anos grandes negócios, grandes oportunidades surgirão nesta área, na África Ocidental. Nós podemos até ver. Silas, tu podes passar o vídeo da Costa do Marfim? Nós vamos correr um pouquinho, já são quase 9 horas, mas acho que vale a pena. Capital da Costa do Marfim, capital da Costa do Marfim, como podia falar do Senegal ou de outros países aliados. Como a entrada na costa ocidental da África, ela se faz ou por Dakar ou por Abidjan, este registro, normalmente são os dois mercados principais que nós comentamos. Abidjan, que é a capital, tem cerca de 6 ou 7 milhões de habitantes. A Costa do Marfim é uma das economias mais dinâmicas da África Ocidental. Estamos em Abidjan para ver o caminho deste país com uma ambição de integrar o clube dos países emergentes até 2020. Os vários anos de turbulência política contrastam agora com o crescimento do PIB marfinense registrado em 2016, 8% no Banco Mundial. O país aposta em setores como as infraestruturas e o inegável acesso à população, à eletricidade, à água e à rede rodoviária. O Governo lançou no ano passado um Plano Nacional de Desenvolvimento que nos é explicado pelo Primeiro-Ministro Amadou Kone Coulibaly. O plano que dura até 2020 está estimado em 60 mil milhões de dólares. O nosso objetivo é um financiamento do setor público na ordem dos 40%, de forma a apoiar tudo que está ligado às infraestruturas. E, por outro lado, obter 60% do setor privado. Há também uma forte aposta no investimento no capital humano, tudo o que tem a ver com a educação e a formação profissional e ainda no setor da saúde. Mais de 60% da população marfinense tem menos de 35 anos de idade. O
plano tem, portanto, multiplicado o leque de estágios e formações, assim como alertado para a necessidade da presença de mulheres em lugares de destaque. A qualificação do capital humano é um fator-chave nesta nova dinâmica. Temos uma política de investimento das mais atrativas, com uma série de isenções, de redução de direitos aduaneiros e ao nível do IVA. Em contrapartida, pedimos que uma parte do investimento se dedique à criação de emprego, por exemplo. Os setores mais procurados têm sido a banca, as telecomunicações, a energia, o imobiliário, a exploração mineira e a agricultura. O Centro Nacional de Promoção de Investimentos tem a justificar oportunidades e estabelecido várias ligações neste ano. Quando o investidor chega a um país, a primeira etapa é recolher informação. O centro foi criado precisamente para encontrar um só interlocutor para o investidor, que se dirige então a um só guichê. O centro fornece as informações e a assistência. É possível criar uma empresa no mesmo dia com um guichê único. Os investidores não perdem tempo. Guichê único que prend les décisions de não perder du temps. A vantagem da Costa do Marfim é que tem uma comunidade muito diversa. É possível apostar da agricultura aos serviços. Há muita matéria-prima para a agricultura. A oportunidade primordial é a agroindústria, o processamento industrial. Sendo um dos maiores produtores de cacau do mundo, com colheitas que rondam os 2 milhões de toneladas, esta é, naturalmente, uma das indústrias mais promissoras. Em 1997, uma companhia francesa instalou-se no país. Hoje em dia, a sua atividade não para de expandir. A nossa atividade permite-nos transformar 70 mil toneladas de cacau. Compramos às cooperativas com que trabalhamos e fazemos todo o processamento, desde a fava até ao chocolate, que é o produto final. O chocolate fini. A chave do sucesso é, antes de mais, a formação. Os grupos internacionais procuram este tipo de perfil, marfinenses bem preparados, com competências específicas. Voltamos à questão do ponto de convergência entre a política de promoção de quadros nacionais. Para ter uma ideia, na Costa cria-se uma empresa de companhia também. Tudo isto sem facilidade. E vimos também na área dos serviços. Quem quiser fazer treinamento, nós temos treinamentos especializados em países africanos. Aeroportos, portos, treinamentos especializados nessas áreas. Ok, vamos seguir. Temos quanto tempo mais? 10 minutinhos? Vocês aguentam mais 10 minutinhos? Ok, estamos a falar de economias em África que crescem a 7, 8, 9% ao ano. Okay? Estamos a falar de países que absorvem os investimentos em África.